Oi, pessoas do YouTube. Pra quem ainda não me conhece, oi! Meu nome é Sarami e eu gravo vídeos pro TikTok e aqui pro YouTube falando de tópicos muito nerd e aleatórios, incluindo física, mistérios do universo, meteorologia e, enfim, literalmente qualquer coisa que eu goste e tenha interesse. Bom, nesse vídeo aqui de hoje, eu acho que eu vou só filosofar um pouquinho, porque eu quero falar de uma coisa muito profunda. O que é real? É aquilo que você pode ver? Tocar? Sentir? E se eu te disser que tudo isso são só sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro? Bom, no fim, tudo no universo se resume a vibração, frequência e energia, como o próprio Tesla dizia. Tudo o que experimentamos e percebemos é apenas o resultado de átomos vibrando. E aqui vai um detalhe interessante. Esses átomos são, na maior parte, tipo 99,99%, espaço vazio. Então, o que realmente existe? Você pode estar num espaço simulado, agora mesmo. Como saberia a diferença? Você já parou para pensar por que o universo segue regras tão exatas? Tipo, quem definiu que a luz tem que viajar a exatamente 299.792.458 metros por segundo? Por que o π é uma constante e não muda de lugar para lugar? E vamos mais fundo nisso. O que torna π tão especial? Ele é apenas a relação entre a circunferência e o diâmetro de um círculo, mas essa relação aparece em lugares absurdamente inesperados. Na forma das ondas, na probabilidade e até mesmo nos algoritmos que fazem seu celular funcionar. E quem decidiu que o universo deveria operar sob as leis da geometria que tornam π uma constante universal? E não para por aí. Você sabia que a sequência de Fibonacci está presente em quase tudo ao seu redor? Olha só, ela aparece nas espirais das galáxias, no jeito que as folhas crescem em uma árvore e até mesmo na proporção entre as articulações do seu dedo. Parece coisa de design inteligente, não? Mas e se for mesmo? E se a sequência de Fibonacci for um pedaço do código-fonte que constrói tudo que você conhece? Aqui, tudo tem um algoritmo. As leis de Newton é tipo um if bem elaborado que diz que um objeto só muda de movimento se for forçado. Relatividade, um patch de atualização que redefine o que acontece quando você acelera demais. E aí entra a questão: por que essas leis são como são? Quem escreveu esse framework? Agora, pensa na natureza fractal do universo. Desde as ramificações de uma árvore até a forma como os vasos sanguíneos se espalham pelo seu corpo. Fractais estão em todos os lugares. Até os aglomerados de galáxias seguem padrões fractais. Isso tudo não parece muito com o tipo de coisa que um programador criaria para economizar memória e maximizar a eficiência? Agora, imagina se essa lógica fractal tivesse conectada a algo ainda mais profundo. A teoria do holograma. Segura essa ideia comigo por um momento. E se o universo inteiro foi, na verdade, como um holograma? Isso significa que a realidade tridimensional que experimentamos pode ser apenas uma projeção de informações armazenadas em uma superfície bidimensional. E o mais fascinante, mesmo em um pequeno fragmento desse holograma, a informação sobre o todo estaria contida. É como se cada pedaço mínimo de realidade representasse, de alguma forma, o universo inteiro. Isso não é muito diferente de como um fractal funciona, onde cada parte é um reflexo do todo. E aqui entra a pergunta provocadora: até que ponto nossa percepção da realidade é apenas uma projeção incrivelmente detalhada de algo mais fundamental? E se eu te disser que a física quântica faz isso ficar ainda mais estranho? Imagina um experimento bizarro chamado de dupla fenda. E eu acabei de postar outro vídeo que fala exatamente sobre isso e o gato de Schrödinger. Aqui vai o cenário. Você tem uma placa com duas fendas e joga fótons, partículas de luz nela, um de cada vez.
Se você não observar por qual fenda o fóton passou, ele age como uma onda, criando um padrão de interferência, como ondas na água se sobrepondo. E agora vem o chocante. Se você colocar um detector para observar por qual fenda o fóton passou, ele muda de comportamento instantaneamente e age como uma partícula. É como se ele realmente soubesse que está sendo observado e decidisse ajustar a sua trajetória. Mas calma, que tem mais. No experimento da dupla fenda com escolha atrasada, a situação fica ainda mais absurda. Nesse caso, você decide observar ou não o fóton depois que ele passou pelas fendas. Mesmo assim, ele altera seu comportamento retroativamente, como se ele literalmente voltasse no tempo para corresponder à sua escolha. E isso não é teoria. É algo que funciona mesmo quando estamos falando de fótons que viajaram de outras galáxias, a bilhões de anos-luz de distância. Aqui, o limite da velocidade da luz é completamente ignorado, como se a informação estivesse sendo atualizada instantaneamente, não importando a distância. Essa violação aparente desafia nossa compreensão das leis da física e reforça a ideia de que o universo opera de forma mais semelhante a uma simulação, onde as variáveis são resolvidas em um sistema central, ao invés de seguirem as limitações de espaço e tempo que conhecemos. O próprio gato de Schrödinger, preso em sua caixa hipotética, não está apenas vivo ou morto. Ele está vivo e morto ao mesmo tempo, até que você decida abrir a caixa. E é exatamente isso que os experimentos quânticos sugerem. Múltiplas realidades coexistem, mas o ato de observar escolhe qual realidade será renderizada. É como se o universo fosse um programa que espera até o input do jogador para decidir qual cena mostrar. Parece ficção científica, eu sei, mas talvez seja apenas o jeito que a realidade ou a simulação realmente funciona. E o que isso nos diz? Bom, parece que o universo precisa tomar uma decisão sobre qual realidade você está experimentando no momento em que você questiona a natureza das coisas. Como se múltiplas realidades coexistissem e só uma fosse renderizada quando você olha de perto. Isso não é muito parecido com o funcionamento de uma simulação? Quando algo só é calculado ou exibido no momento em que é relevante para o jogador? Talvez, bem lá no fundo, essa seja mais uma pista que a nossa realidade não é tão diferente de um software incrivelmente bem programado. E se eu te disser que tudo isso é evidência de que você está vivendo em um sistema projetado? Não importa realmente se você chama isso de Matrix, um motor gráfico ou uma obra divina. A questão é, como podemos saber se o que experimentamos é realmente real e não apenas a interface de um software incrivelmente complexo? Pensa comigo. Hoje em dia, colocamos um óculos de realidade virtual e ganhamos uma visão, audição e movimento dentro de outra realidade, como a que eu tô aqui agora. É uma realidade mais limitada, claro, mas imersiva. Agora, imagina que o nosso corpo inteiro, com todos os sentidos que temos, seja o equivalente a esse óculos, nos prendendo à experiência de estar aqui. Se isso for verdade, quem é o jogador por trás desse avatar? Seria isso que chamamos de alma? Nossa consciência? E mais importante, o que acontece quando finalmente tiramos esse óculos? Quem ou o que vai estar lá para observar a verdadeira realidade? Talvez a maior falha no nosso pensamento seja simplesmente aceitar as coisas como são sem questioná-las. Vou ficando por aqui. E se você gostou, não esquece de deixar um like e comenta aí qual a sua opinião sobre tudo isso. Será que a gente realmente está dentro de uma Matrix? Continuem curiosos e até o próximo vídeo. Tchau!